ITV Jornal. Oferecimento. Azometra. A saúde dos trabalhadores em primeiro lugar. J Contábil. Sua empresa em boas mãos. André Gás e Água. Compromisso com a qualidade e segurança. Olá, está no ar o ITV Jornal, trazendo as principais informações de Itatiba e região. Os destaques da edição. Motociclista de 20 anos morre em acidente na rodovia que liga Itatiba a Bragança. Itatiba tem a menor temperatura do ano. E mais, pedágios estarão mais caros em todo o estado a partir da próxima terça-feira. Essas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no ITV Jornal. Começamos a edição falando que o início de julho para os motoristas de Itatiba e de todo o estado será com aumento na tarifa de pedágio. O reajuste foi autorizado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos, Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, que é um órgão do governo do Estado de São Paulo. O reajuste médio para cada rodovia será de 5,32%, baseado na variação da inflação média pelo período de junho de 2024 a maio de 2025. As tarifas de pedágio subirão, por exemplo, para a concessionária do sistema Anhanguera Bandeirantes e também para a concessionária Rota das Bandeiras, responsável pelo corredor Dom Pedro, que passa aqui por Itatiba. Além disso, a região também será afetada pelo novo sistema de cobrança de pedágio eletrônico, que deve chegar a Itatiba com cobrança por trecho percorrido. Agora você vai conferir mais detalhes do acidente que aconteceu na tarde desta última terça-feira, que resultou, infelizmente, na morte de um motociclista de apenas 20 anos. E mais um trágico acidente envolvendo um motociclista em Itatiba. Desta vez foi um jovem de 20 anos, apenas 20 anos, que faleceu depois de se envolver em um grave acidente aqui na rodovia Alquindar Monteiro Junqueira, que liga Itatiba a Bragança Paulista. O trecho que aconteceu esse acidente foi aonde está havendo uma obra de duplicação e também perto da entrada do Jardim Monte Verde, bairro aqui do município de Itatiba. Este jovem estava passando por aqui por volta das 4 da tarde quando aconteceu o acidente, que mobilizou as equipes da Polícia Rodoviária, da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e também da perícia. Ele ainda foi encaminhado para a Santa Casa de Itatiba, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. E a nossa equipe conversou com o oficial Silveira, que é da Polícia Rodoviária, que deu mais detalhes sobre este ocorrido. O motociclista ele tentou realizar essa ultrapassagem, essa conversão em um local proibido. E estava vindo em sentido de Bragança para Itatiba. Ao realizar essa ultrapassagem, ele acabou tombando no local. No que ele tombou, em consequência, veio um Corsa na outra direção de Itatiba para Bragança, acabou atropelando esse motorista, pelo que foi constatado ainda no local. De acordo com o depoimento do motorista do Corsa, a Polícia Civil e também a Polícia Militar Rodoviária, ele seguia na pista sentido Bragança Paulista, quando presenciou uma caminhonete Fiat Strada na mão contrária, tentando realizar uma ultrapassagem irregular e permanecendo na contramão. Logo atrás da caminhonete, seguia uma moto, conduzida por esse jovem de 20 anos, que não conseguiu frear a tempo e colidiu com a traseira da estrada. Com o impacto, o motociclista perdeu o controle, caiu e rolou pela pista e parou imediatamente à frente do Corsa, que não conseguiu parar a tempo. Ele alegou que ele não teve condições de realizar essa frenagem em tempo adequado, até porque o caso foi bem rápido, né? No momento que o motociclista caiu, segundo ele não conseguiu frear. E ainda mais no depoimento dele, ele fala que houve outra caminhonete. E como nós já falamos na reportagem, esta parte da rodovia Alquindar Monteiro Junqueira está passando por duplicação, está com obras. Então a atenção do motorista e do motociclista, principalmente, deve ser ainda mais redobrada. Porém, esta rodovia, assim como a rodovia Dom Pedro I e a rodovia Luciano Consolini, são vias muito utilizadas e que tem um grande volume de veículos passando diariamente
toda hora. Então tem que haver uma atenção redobrada de quem utiliza ela. E é justamente isso que a Polícia Rodoviária dá como alerta e faz orientações para vocês. O cuidado deve ser redobrado não só lá como em toda a rodovia, né? Ali, no caso em específico da SP63, tem um VDM muito alto. O VDM é o volume médio diário de veículos que trafegam por lá. E lá é um trecho de pista simples, que complica ainda mais a essas questões e pode ocasionar diversos sinistros de trânsito. E lá parece que está passando sim por uma duplicação, né, como você falou, né, está em obras, né, o que aumenta ainda mais esse VDM. E, enfim, então nunca é o momento, né, mas principalmente agora não é o momento de realizar ultrapassagens, cometer esses tipos de imprudências, né, porque pode acabar aí perdendo a vida em um sinistro de trânsito. A motocicleta, o motorista ele deve redobrar essa atenção porque ele dirige não só por ele, mas também pelos outros. E ele é basicamente como ele fosse o próprio para-choque do veículo, né? Então, motocicleta é um veículo perigoso e a gente aqui do policiamento rodoviário, a gente foca em motocicletas justamente, né? Porque realmente ceifa muitas vidas, infelizmente. Agora nós vamos para um rápido intervalo, eu volto já. E voltamos no intervalo para falar de esporte. O atleta itatibense Sesti Katsumi brilhou no último domingo ao vencer a prova de ciclismo do Grande Prêmio de São José dos Campos Urban Challenge 2025, válida pela segunda etapa do Campeonato Vale Paraibano de Ciclismo. Em uma disputa com mais de 100 atletas da categoria Master 40 anos a 49 anos, incluindo campeões estaduais e nacionais, Katsumi garantiu a sua vitória com um ataque decisivo nos quilômetros finais. Além dele, o atleta Leandro Santos representou muito bem Itatiba e conquistou a 25ª posição da prova. Katsumi, conhecido muito por seu histórico vitorioso no atletismo, inicia agora essa nova fase sua no esporte com o ciclismo e celebra muito esse resultado com o início de um ciclo promissor. Atualmente, o atleta também representará o salto nos Jogos Regionais de 2025. Que atleta versátil, né, pessoal? Parabéns para ele. Agora vamos falar do frio intenso em Itatiba. Pessoal, o jeito com essa temperatura baixa é cuidar da saúde, se agasalhar muito e o máximo que conseguir. A onda de frio deve seguir até o fim de semana aqui em Itatiba. Mas segundo a Prefeitura de Itatiba, na manhã desta quarta-feira, às 6 horas da manhã, precisamente, os termômetros registraram 2,6 graus de temperatura com sensação térmica de -1. Foi a menor temperatura do ano na cidade. Meu Deus, que gelo! E com isso, teve também geada, principalmente na área baixa da zona rural de Itatiba. E na edição inédita do ITB Jornal, na próxima quinta-feira, às 19 horas, vocês irão conferir uma reportagem que nós fizemos nas ruas da cidade, justamente para falar do tempo gelado em Itatiba, onde perguntamos aí para algumas pessoas como elas estão lidando com esse friozão aqui no nosso município e também em todo o estado de São Paulo. A Universidade Virtual do Estado de São Paulo anunciou nesta terça-feira a lista de aprovados do vestibular 2025, que já está disponível no site oficial vestibular.univesp.br. A primeira chamada também foi divulgada e as matrículas já podem ser realizadas pelos candidatos selecionados. A prova aplicada em maio contou com 206 inscritos para 54 vagas oferecidas aqui em Itatiba. Em todo o estado de São Paulo, a Univesp disponibilizou mais de 22 mil vagas, distribuídas em 432 polos pelo estado. As inscrições estão no manual do candidato na internet. E Itatiba, em parceria com o governo do estado, é um dos polos da Univesp, oferecendo as 54 vagas neste vestibular, divididas entre eixos, negócios e produção, licenciaturas e computação.
Os cursos são totalmente gratuitos e realizados na plataforma online, que inclui videoaulas, materiais didáticos e bibliotecas digitais. O polo local da Univesp aqui em Itatiba é na Escola Eliete Aparecida Sanfins, que fica no bairro Porto Seguro. E vamos para mais um intervalo, mas antes, STF negocia acordo para pagamentos às vítimas de fraudes do INSS. Eu volto já. E até julho, o Supremo Tribunal Federal quer fechar um acordo para ressarcir as vítimas dos descontos indevidos do INSS. A ideia é evitar a judicialização em massa e garantir o pagamento integral dos beneficiários. Uma audiência de conciliação no STF reuniu representantes do governo federal, da Defensoria Pública da União e do Ministério Público nesta terça-feira. A expectativa é que até 15 de julho seja divulgado um acordo final com os detalhes do ressarcimento a aposentados e pensionistas do INSS vítimas de descontos fraudulentos. A data leva em consideração o cronograma proposto inicialmente pelo governo, que prevê o início da devolução a partir do dia 24 de julho, fazendo pagamentos para 1,5 milhão de pessoas a cada 15 dias. Para isso, os órgãos envolvidos na conciliação precisam apresentar nos próximos dias ao ministro Dias Toffoli uma proposta de acordo, levando em consideração tudo que foi consenso na audiência. Entre os pontos pactuados estão a devolução integral e corrigida por índices legais, que não dependerá da responsabilização das entidades associativas. O recurso para o pagamento deve sair dos cofres públicos, a partir de um crédito extraordinário. E a ideia é que a despesa fique fora do teto de gastos. Depois de fechado esse acordo, precisa ainda ser confirmado pelos demais ministros da Corte. E terminamos mais uma edição do ITV Jornal. Muito obrigada pela sua audiência. Você pode ver essas e outras notícias em nosso site. Aproveite e conheça essa plataforma da ITV Brasil. Acompanhe também as novidades pelo Instagram e Facebook. Muito obrigada e nos vemos na próxima edição. Tchau, tchau. ITV Jornal. Oferecimento. Azometra. A saúde dos trabalhadores em primeiro lugar. Jota Contábil. Sua empresa em boas mãos. André Gás e Água. Compromisso com a qualidade e segurança.